Igreja Metodista Renovada. Essa é mais uma mensagem de edificação com o pastor Edmagno Vieira. Graças a Deus por mais um dia na presença dele. E a gente tem vencido essa batalha a cada momento. E nesta quinta-feira não vai ser diferente. Nós vamos cumprir realmente aquilo que Deus manda. Vamos ouvir a palavra, vamos obedecer. E vamos continuar sendo abençoados. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 22, verso 39. Você que abriu sua Bíblia aí em Lucas 22, nós vamos ler a partir do verso 39. Nós vamos compartilhar o tema, o que aprendemos na presença de Jesus. Aqueles que andam com Jesus precisam compreender as lições que nós aprendemos quando nós estamos junto com Ele. Quem anda junto com Ele sempre aprende, porque a vida com Deus é uma instrução constante. E a gente fica cada dia melhor. Você vai olhar para trás, você vai lembrar quem você era, você vai dizer assim, eu melhorei tanto e nem percebi. Olha só que interessante, versículo de número 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Amém. Feche os olhos, vamos orar mais um pouco. Amém. Jesus, nós estamos aqui mais uma vez. Precisamos do Senhor e nós queremos que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, venha suprir a nossa necessidade espiritual nesta noite. Nos alimente, Senhor, em nome de Jesus, nos ensine mais e mais. Amém e amém. Senta no teu lugar. Amém. Vocês sabem que momento é esse que Jesus está passando? Qual é o capítulo da vida de Jesus quando Jesus sobe para o Monte das Oliveiras para orar, junto com seus discípulos? Que momento é esse da vida de Jesus? Eu digo para vocês, é o momento mais crítico de Jesus. Ele estava debaixo de várias pressões emocionais, pressões espirituais, porque ele estava a um passo da crucificação. Todas as cargas espirituais da crucificação estavam sobre ele nesse momento. Então ele sobe para o monte, junto com seus discípulos, para orar. Num momento de muita dificuldade, num momento de muita perseguição, num momento onde os discípulos estavam com muito medo, sentimentos assim pesados, que estavam antecedendo a crucificação. Esse cenário de tensão, esse cenário de pressão, de guerra espiritual, de peso espiritual. Imagina você num momento desse que você tem que estar indo para o confronto antes da grande luta. Imagina como que você fica. Quando você vai fazer uma cirurgia, que é uma coisa assim, né, normal da vida, você fica naquele momento tenso, né, nervoso, ora, oh meu Deus, me abençoa, que eu consiga fazer essa cirurgia sem problema,
Meu Deus, aquele clima tenso, né, que vem na vida da gente quando você está a um passo de uma cirurgia, quando você vai fazer uma prova, né? Quando você está a ponto de nascer um bebê, uma mulher que está para ganhar o bebê, fica aquele clima assim, né? Cheio de expectativa, vem um pouco de medo, de insegurança. Então a gente já imagina como que fica o coração da gente quando nós estamos a um passo de viver um momento sério na nossa vida. Agora aqui, você imagina Jesus a um passo da crucificação, porque daqui ele vai ser preso e começa o ritual de tortura, física e psicológica. E é nesse momento que ele resolve subir para o Monte das Oliveiras, como ele costumava fazer, queria orar sempre, estava sempre ali diante do Senhor, orando, nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos momentos de luta, estava sempre ali orando, porque a Bíblia está dizendo aqui que ele ia lá como de costume, era costume, igual quando vocês têm o costume de orar pela manhã, de ir no monte, de vir na igreja. Então, esse clima de devoção era constante na vida de Jesus com seus discípulos. A devoção ela não está sendo interrompida aqui, está dizendo que Jesus subiu para orar, subiu para ficar diante do Pai, subiu para clamar, para colocar o coração, e vários sentimentos estavam ali, com certeza estavam no coração dele, e nem sempre ele estava ali para poder pedir por si mesmo, ou para pedir força para vencer alguma batalha. Ele estava ali por muitos momentos para agradecer, para adorar a Deus. Essa subida no Monte das Oliveiras, ela tinha vários propósitos. Tem dia que a gente vem na igreja aqui que está tudo bem. Tem dia que você para orar, está tudo beleza. Dia de festa, né? Fiz aniversário, ganhei dinheiro, consegui aquele emprego, aí vem para a igreja. Mas tem momentos que você vem para a devoção num momento bom. Tem momentos que você vem para a devoção num momento difícil. Você está enfrentando guerra, você está enfrentando doença, perseguição, vários momentos. Mas a devoção, ela continua. Essa é uma lição que aparece de versículo a versículo. Vocês vão ver aqui que não vai falhar um. É de versículo a versículo que você vai observar as lições de Jesus para nós. O que ele nos ensina aqui nesse versículo de número 39? A primeira lição. Nós não podemos perder a devoção em função da situação. Nós não podemos perder a devoção por causa da situação. Compreenderam? Não se perde a devoção. Não se perde a devoção em função da situação. Essa é uma lição que nós temos que aprender como igreja. A devoção, ela tem que continuar. A adoração, a oração, tem que continuar, independente da situação. Então não se perde a devoção em função da situação. Aí vem a pergunta: qual é a situação que você está vivendo hoje? Uma pergunta. E aí vem a segunda pergunta: onde está a sua devoção? Perdi. Foi embora. Não faço isso já há muito tempo. Estou frio espiritualmente, estou triste. Tem tempo que não oro. Tem tempo que não busco. Tem tempo que não adoro a Deus. Está entendendo como que a situação ela tem poder para destruir a nossa devoção? Mas Jesus nos ensina. Devoção é devoção. E não importa a situação. Não importa a situação. Não importa a situação. A devoção precisa continuar. Esse é o poder que Deus nos deu para mover céu e terra. É o poder de manter a devoção em meio a qualquer situação. Esse é o poder. Esse é o poder que muda as coisas. Esse é o poder que transforma o mundo. É o poder de ter devoção em qualquer situação. Amém. Pergunta para o irmão: cadê a sua devoção? Tem gente que vai dizer assim: deixei ele em casa. Deixei ele em casa, olha, está difícil hoje, irmão. Pois é. A gente tem que praticar a devoção ao Senhor. A gente tem que adorar ao Senhor. Nós temos que orar ao Senhor. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que andar com o Senhor
independente de qualquer situação. Você quer pressão? Aqui, Jesus aqui. Você quer entender de perseguição? Você quer entender de luta, de dor, de sofrimento? Então vem isso aqui, lê aqui. Só começar a ler. Você começa a tocar daqui para frente a situação, o clima, e você vai ver tanta dor, tanto sofrimento, e você vai começar a comparar com o sofrimento que você tem. E você vai entender que Jesus está nos dando uma lição. Porque Jesus na terra é para nos dar lição. Jesus no mundo é para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. A vida de Jesus é o ensino de Deus para nós. É o ensino de Deus. Ele fala, eu venci o mundo. Eu venci, sede meus imitadores. Não é? Foi isso que Paulo disse? Como eu sou de Cristo. Olha o referencial, ele tá fazendo para a gente poder aprender. Amém. Versículo de número 40. Olha que versículo interessante. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Orais para que vocês não entrem em tentação. Olha que lição maravilhosa. Jesus está dizendo para os discípulos assim, discípulos meus, orem para que vocês não entrem em tentação. O que você está querendo dizer, Jesus? Eu vou conjecturar. Eu estou querendo dizer para vocês que é a oração que livra da tentação. Não quer dizer que eu posso ser tentado? Exatamente. E se você for tentado, e se você não tiver fortalecido no poder, através da sua oração, você vai cair. Olha o que ele está tratando aqui. Está tratando de fraqueza. Jesus está tratando claramente de fraquezas. Está dizendo, vocês são tentados. A tentação pode derrubar vocês. A tentação pode destruir vocês. Ah, Jesus, mas nós não andamos com o Senhor. Ah, Jesus, nós somos fortes, nós somos poderosos, nós somos cheios do Espírito Santo. Mas Jesus está dizendo, vocês podem orar. Orem para que vocês não caiam. Porque a tentação vai pegar vocês. E se vocês não orarem, vocês vão cair. Orais para que vocês não entrem em tentação. Jesus está tratando da fraqueza. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos entendendo aqui o seguinte, nós devemos tratar claramente das nossas fraquezas, de forma inteligente, de forma clara, com maturidade. Fraqueza é tratada claramente com maturidade. Pastor, você é homem? Sou homem. Presbítero, você é homem? É homem. Mulher de oração, você é mulher? Mulher, ser humano, sujeito à tentação, sujeito à queda, pode ser corrompido. Tem um ditado que diz que é a ocasião que faz um ladrão. Dependendo de onde você colocar o seu pé, o diabo pode pegar você. Não existe ninguém tão espiritual que o diabo não possa pegar. Só debaixo do sangue de Jesus. Só Jesus que nos protege. E o próprio Jesus está dizendo aqui, vocês têm que orar, hein? Vocês têm que orar para que vocês não caiam em tentação, porque vocês estão sujeitos à tentação. Estão sujeitos a cair na tentação. O diabo tenta. Tenta a mim, tenta você, tenta a Jesus, como tentou no deserto. Então está nos ensinando a segunda lição. Nós devemos tratar das nossas fraquezas de maneira clara, inteligente, com maturidade. É isso mesmo, sou limitado, não sou tão inteligente, preciso da misericórdia de Deus, preciso do apoio dos irmãos, preciso da oração dos irmãos, eu não sou tão forte, eu estou abrindo o jogo aqui. Quando você anda com Jesus, você consegue lidar com a sua fraqueza de maneira inteligente, com maturidade, de maneira clara. Você não tem discurso de poderoso, de que você é melhor, que você é bom, que você pode, que você pisa na cabeça do diabo. Não, irmãos, não. Esse discurso triunfalista tem jogado muita gente no chão. Nós somos dependentes do Senhor, cheios do Espírito, sim, somos fortes. Tudo posso naquele que me fortalece, mas sem Jesus eu não sou nada, eu sou fraco, eu não passo de um verme. Preciso do amor de Deus, preciso da misericórdia, preciso da oração dos irmãos, preciso da misericórdia dos irmãos. Eu dependo, vocês dependem, nós dependemos de Deus, dependemos do amor das pessoas, dependemos de todo mundo, porque somos seres limitados, humanos.
sujeitos à tentação. É um momento muito bom para Jesus tratar disso. Jesus disse claramente: orem para que vocês não entrem em tentação. E aí, talvez os discípulos poderiam até perguntar: mas Jesus, nós não estamos com o Senhor? Nós não estamos junto com o Senhor? O Senhor não é aquele que resolve todos os problemas? Pois é. Eu estou dizendo para você, estou resolvendo o seu problema. Estou te dizendo, aprenda essa lição, ore para que você não entre em tentação. Porque nós somos fracos. Amém? Terceira lição está no versículo de número 41. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, uma distância. E pondo-se de joelhos, orava. Jesus orava. Jesus orava. Mas Jesus orava? Aí você faz uma pergunta: Jesus não é Deus? Jesus não tem poder na terra e no céu? Jesus não faz parte da Trindade? Ele não é o próprio Deus? Ambos não são Deus? Ele não estava com Deus quando as coisas foram feitas lá no princípio? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não é o Todo-Poderoso? Ele não é o Deus, o libertador, o que pisa na cabeça da serpente, o poderoso Jesus de Nazaré? Não é esse? Por que ele precisa de orar? Por que ele precisa de orar? Ele não pode só estalar os dedos, não. Ele não pode só piscar os olhos. Ele não pode só dar um sinal. Pode. Mas ele está orando. O Deus está orando. O Jesus está orando. O poderoso está orando. E você? Quem você é que você não ora? Terceira lição: orar é necessário. Orar é necessário. Porque Jesus orou. Porque Jesus orava. Jesus é Jesus. Eu sou eu, você é você. Ah, mas eu não gosto de oração. Orar é necessário. Essa é a terceira lição que nós temos que aprender. Jesus orava, mesmo sendo Deus. Orar é necessário, irmãos. Jovens, orar é necessário. Orar é necessário. Casais, orar é necessário. Isso. Orar é necessário, mulheres. Homens, orar é necessário. Você não tem que beber água para viver? Orar é necessário para que você viva. Oração é a nossa fonte de vida. É a única linha de comunicação com Deus. É através da oração. Orar é necessário. Terceira lição. A quarta lição está no versículo de número 42. Olha o que diz aí. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Sabe o que ele disse? Ele disse: Pai, se for possível, me tira dessa. Pai, se for possível, me tira dessa. Jesus estava falando com o Pai. Pai, se for possível, me tira dessa. Mas olha, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Isso que ele está dizendo no versículo de número 42. Ele falou: passa de mim esse cálice. Me tira dessa enroscada aqui, dessa dor, desse sofrimento. É possível? Aí ele deu aquela reflexão por dentro e falou: não, mas que seja feita a tua vontade. É exatamente isso que está escrito na Bíblia. Não tem como tirar ou pôr. Ele faz essa virada dentro da alma dele, assim, num versículo só. Ele diz o seguinte: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aí nós aprendemos aqui outra lição importante, que é a quarta lição importante, que nós aprendemos quando nós andamos com Jesus. É que a vontade de Deus, ela é muito mais importante do que a nossa vontade. A vontade de Deus, ela é mais importante do que a sua vontade. Essa é uma lição que nós temos que aprender. Não é a sua vontade é importante, mas não tão importante quanto a vontade de Deus, quanto o querer de Deus. Não.
O seu propósito pode ser muito nobre, mas não tão nobre quanto o propósito de Deus. Não pode ser, nunca. Mas Deus, mas sou eu. Você pode ser quem você quiser. Você pode ter toda a necessidade do mundo, você pode querer fazer o que você quiser na sua vida. Mas você tem que aprender isso hoje. A vontade de Deus é maior que a tua. A vontade de Deus é maior do que a minha, maior do que essa igreja. A vontade de Deus é maior do que qualquer pessoa no mundo. É a vontade de Deus que prevalece. Nós precisamos aprender. Se nós andamos com Jesus, nós temos que aprender. Não é a nossa vontade, irmãos. Não é o nosso querer, não são os nossos sonhos. São os sonhos de Deus. A gente só compartilha, a gente só vive. A gente só anda nesse barco. O propósito é dele, a visão é dele, a vontade é dele, a igreja é dele. O que a gente faz é entrar nesse barco. Deus, deixa eu participar desse negócio que você está fazendo. Deixa eu participar, deixa eu colaborar, deixa eu ser um instrumentozinho para te ajudar nessa obra maravilhosa que você está fazendo aqui. É a tua igreja, é o teu povo, é a tua vontade, é o teu querer, é isso que importa. Amém, irmãos? Quando nós andamos com Jesus, nós aprendemos que a vontade de Jesus, a vontade de Deus, ela é maior do que a nossa vontade. Sempre. E tem um monte de gente correndo atrás da própria vontade. Não tem? Tem um monte de gente atrás de sonhos particulares, vontades particulares, desejos particulares, frescuras particulares. Estão atrás, está todo mundo correndo atrás. Continua fazendo a sua vontade, continua correndo atrás dos seus interesses. Vamos ver no final dessa história o que vai acontecer. Nós estamos aprendendo com Jesus. Quinta lição que nós aprendemos está no versículo de número 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Olha que interessante, irmãos. Quando ele decidiu que a vontade de Deus era maior do que a dele, apareceu um anjo do Senhor e o confortava. Outra lição importante aqui, está no versículo de número 43. Está nos dizendo o seguinte: quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele envia força. Amém? Envia força, envia poder. Para quê? Para nós enfrentarmos o desconforto da nossa decisão. Olha, irmãos, que coisa bonita. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus e deixar a nossa vontade fora, dá um desconforto, não dá? Não dá um desconforto? Dá uma tristeza? Mas é a vontade de Deus? É a vontade de Deus. A minha vontade, ela fica de escanteio. E eu decido. A vontade do Senhor prevalece sobre a minha vontade. Quando eu tomo essa decisão, o Senhor envia um anjo que nos fortalece. Foi isso que Deus fez. Deus enviou um anjo para fortalecer Jesus após essa decisão. Para quê? A força vem para nós enfrentarmos o desconforto dessa decisão. Porque dói, né? Porque fica pesado quando a gente deixa a vontade da gente de lado, quando nós falamos, Deus, o Senhor é Deus. Aí o Senhor vem e nos fortalece. Olha como que Deus, Ele nos supre nas nossas decisões. Quando a gente escolhe Deus, quando a gente decide por Deus, o Senhor envia a força, Ele envia um anjo para nos fortalecer, para a gente poder ser sustentado no momento dessa decisão que é tão importante na nossa vida. Enquanto as pessoas, elas não querem decidir, elas dizem assim, mas eu não quero ser cristão, aí eu não quero, porque vai que... Pois é por isso que você não tem força nenhuma, porque quando você decide, o Senhor envia força para te fortalecer, para te sustentar nessa decisão. Por isso que quem decide fica forte. Quem decide fica forte. Essa é a quinta lição. Você precisa de um anjo na sua vida? Você precisa da força sobre a tua vida? Aconteceu com Jesus. Versículo de número 43. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Amém. Versículo de número 44. É uma lição em cada versículo. E posto em agonia,
orava mais intensamente, estava em agonia, irmãos, luta, estava lutando, não estava perdendo, estava lutando, estava vencendo, lutando, e aí, diz a palavra que ele orava mais intensamente, mais agonia, mais pressão, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. A agonia veio, a batalha veio, mas ele orava mais intensamente. Olha que luta legal, que luta interessante, Jesus nos ensinando. A batalha vem, ele, ao invés de diminuir a oração, ele aumentou a oração. Ele lutou contra, a agonia vem contra mim, e eu rebato com oração, eu aumento a intensidade da minha oração, eu começo a orar mais, eu não desfaleço, eu não recuo, eu não desisto, eu continuo, eu fico mais forte. Aí que eu persigo mais o meu alvo, aí que eu corro atrás do meu propósito. Mas está doendo, mas eu continuo. Estão me perseguindo, eu continuo. Estão me batendo, eu continuo. Vem pressão espiritual, eu continuo. Os demônios se levantaram contra você, você fala, eu vou prevalecer. Aí que eu oro mais, aí que eu adoro mais, aí que eu busco mais a Deus. Quanto mais me aperta, eu sou igual terebito, me bate, eu fico perfumado. É assim que a gente faz. Sabe por que a gente faz isso? Porque o propósito, ele tem que ser maior do que a dor, irmãos. Ele tem que ser maior do que a dor. Ele tem que ser maior do que a luta. Ele tem que ser maior do que a adversidade. O propósito, a visão, eu vou vencer, eu vou chegar onde eu quero chegar, a minha família vai mudar, eu vou crescer, eu vou melhorar. O propósito, quando você anda com Jesus, você precisa entender isso. Ele tem que ser maior do que a dor, do que a adversidade, do que a luta. Diz a palavra de Deus aqui, que posto em agonia, ele orava mais intensamente. Tem gente que quando começa a agoniar, foge. Não quero orar mais não, chega, eu vou buscar, é ruim, hein? Depois que eu comecei a andar com Deus, a coisa ficou preta. Pois é. Se você resolveu andar com Jesus, e a coisa começou a ficar preta, você pode continuar, que você está no caminho certo. Pode continuar. Esse é um sinal de que a coisa está no caminho certo. Porque quando você decide, o mundo espiritual tem que reagir. Tem que reagir, ué. Se não reagir, é porque o negócio, não é verdade? Porque não está funcionando, tem que reagir. Você deu um passo para Deus, os demônios vão reagir, eles vão ficar infernizados. Mas você vai prevalecer. Porque Deus respalda a decisão. Deus ajuda na decisão. Deus fortalece na decisão. Por isso que quem decide é forte. Todo mundo que decide é forte. Todo mundo que decidiu é forte. Essa é uma lição que nós temos que aprender. 7ª lição, versículo de número 45 e 46. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza. Aí Jesus estava lá orando, estavam à distância dos discípulos, de repente deu um clique nele, levantou, acho que ele pensou, vou lá ver como é que estão os discípulos. Aí ele foi lá, chegou lá, a galera estava tudo dormindo, de tanta tristeza. Dormiram, irmãos. Aí Jesus chega perto deles, achando-os dormindo de tristeza, disse-lhes, versículo 46, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Estão dormindo. Jesus voltou para orar. Acho que ele pensou de novo, vou lá olhar outra vez, que esses caras estão dormindo de novo. Volta lá, os caras estão dormindo de novo. Levantem, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. A quem Jesus estava protegendo? Aos próprios discípulos. Ele não estava protegendo a ele mesmo, não, porque os discípulos não podiam fazer nada por ele, não. O propósito dele já estava no início, já estava sendo consumado. A visão, o querer dele, estava tudo definido. Sabia o que ele ia fazer, o que ele tinha que fazer.
Então, quando ele foi olhar os discípulos, não foi por causa dele, foi por causa dos discípulos. Ele pediu: ore para que vocês não entrem em tentação. É para que vocês não entrem em tentação. Olha a preocupação de Jesus com seus discípulos, com a fraqueza dos discípulos, informando pela segunda vez que eles precisavam orar e orar. Aí você já faz uma imagem da sua vida. Você está aqui, cheio de problema, cheio de perseguição. Você está a ponto de ser crucificado, você está a ponto de ser morto. Todo mundo está contra você, porque o alvo ali é Jesus. É Jesus que era a ovelha que ia para o matadouro. Era ele. Está ali. Todos os motivos para estar frustrado, desesperado, choroso, né? Tristeza. Não, eu estou com um problema sério. Se tinha alguém que estava com um problema ali, era Jesus, irmãos. Porque ele era o alvo. Mas ele sai da sua oração, vai atrás dos discípulos, se preocupa com os discípulos, fala para os discípulos: vocês têm que orar, vocês têm que vigiar, para que vocês não entrem em tentação. Levantem. É outra lição. Sabe que lição que Jesus está ensinando aqui? Ensinando o seguinte: mesmo tendo problemas, mesmo enfrentando lutas, nós temos poder para ajudar os outros. Nós temos poder para ajudar os outros. Mesmo sofrendo, mesmo sem dinheiro, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo pilhado, perseguido, a gente arranja poder para poder socorrer a vida dos outros, para se preocupar com o problema dos outros, para intervir na fraqueza dos outros, para ajudar a levantar os fracos. A gente consegue fazer isso, então, se a gente estiver andando com Jesus. Se você estiver andando com Jesus, você é capaz de abrir mão dos seus problemas por um tempo, para poder cuidar do problema dos outros, para poder ajudar os outros a se levantar. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Quem é que você tem ajudado? Quem são as pessoas que você tem incentivado a ficar de pé? Quem são as pessoas que você tem advertido? Você tem dito para elas: vocês precisam se cuidar. Você precisa se levantar. Você precisa vigiar. Você precisa orar. Você precisa lutar. Quais são as pessoas que vocês têm feito isso? Não posso fazer porque eu estou cheio de problemas pessoais, eu estou cheio de perseguição, eu estou a ponto de ser crucificado, eu estou aqui quase ao pé da cruz, eu não posso, o problema do outro é do outro. Se está dormindo, dorme, se está morrendo, morre, se está sendo tentado, seja tentado. O meu problema é o meu problema. É isso que a gente faz. Mas quem anda com Jesus, quem está em Cristo, quem aprende com Jesus, sabe que pode ajudar os outros, mesmo se estiver vivendo o pior momento da sua vida. Porque a gente tem uma ideia de que quem ajuda os outros é porque não tem problema, não é isso? Quem dá comida é porque está com muita fartura. Não, é isso que vocês estão pensando errado, porque geralmente quem ajuda é aquele que não pode ajudar. Porque quem pode geralmente não ajuda. Quem tem, geralmente não dá. Quem tem tempo, geralmente não dá tempo. Quem está fazendo é quem não tem tempo. Já viram isso? É quem não tem tempo. Você pode procurar. Quem não tem tempo para nada é quem está orando, é quem está buscando, é quem está pagando preço, quem está lutando, está ajudando. É esses que estão ajudando. É quem não tem tempo para nada. É quem está lutando. É só isso. Agora, quem tem todo o tempo do mundo, cruza os braços e fala: eu não posso porque eu tenho muito problema. Porque eu sou uma pessoa dodói, eu sou uma pessoa que eu não posso, sabe como é que é? Eu tenho que cuidar da minha vida. É assim que é a vida. Mas quem anda com Jesus faz diferente, amém? Estou no final, 8ª lição, versículo de número 47 e o 48. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho de Deus? Com um beijo você vai trair o Filho de Deus? A gente pode tirar um monte de lição, de que as pessoas que estão próximas são as que nos ferem. Nós podemos tirar várias lições, né?
a afeição pode ser um sintoma de traição, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte: por que Judas beijou Jesus? O beijo de Judas era um sinal. Amém? Repita, um sinal. Irmãos, era um sinal porque era costume dos judeus dar o ósculo santo, beijar no rosto, como cumprimento, um ato de afeição, normal. Mas Judas combinou uma coisa com os soldados romanos e com os fariseus. Olha só, ele está no meio da multidão, todos são parecidos com ele. Ele é um homem simples. Como é que a gente vai descobrir quem é Jesus no meio daquela multidão? Fica tranquilo, ele não é diferente. A roupa dele é igual a roupa dos outros, o cabelo é igual ao dos outros. Eles são iguais, eles são assim. Os outros são parecidos com Jesus, os discípulos são parecidos com Jesus. Mas como que nós vamos descobrir? Como é que a gente vai saber quem a gente pega para crucificar? Vou dar um sinal. Aquele que eu beijar no rosto, vocês podem prender que é ele. Então o beijo aqui foi para sinalizar quem era Jesus. Porque Jesus, ele era confundido no meio dos outros discípulos, porque era muito parecido com eles. Aí a gente vira o jogo e tira uma experiência. Discípulo é parecido com Jesus. Quem anda com Jesus é parecido com Jesus. Só fiz aqui uma alusão. Uma lição que a gente tem que aprender. Discípulo de Jesus é parecido com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é parecido com os seus discípulos. Você é parecido com quem? Com o Fernandinho Beiramar? Você é parecido com quem? Com os nervosos da vida, com os revoltados, com os bandidos, com os agressivos, com os mentirosos? Com quem que você parece? Não, parece com Jesus, não. Pois é, Jesus. Voltando para Paulo, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo tentava imitar Jesus e não tinha andado com Jesus fisicamente. Conhecia Jesus através daquilo que os discípulos diziam para ele. Ele aprendeu, ele foi discipulado, ele foi ensinado, ele aprendeu, se converteu, teve experiência com Jesus, e por isso que ele imitava Jesus. O que você vê é o que Jesus queria? Ele está olhando, ele pode olhar o que você olha? O que você assiste é o que Jesus poderia assistir? O que você fala é o que Jesus falaria? O que você pensa é o que Jesus pensaria? Onde você vai é o lugar onde Jesus iria? A música que você ouve é uma música que Jesus ouviria? A maneira como você trata as pessoas é a maneira que Jesus trataria? Então a gente tem que fazer uma revisão espiritual na nossa vida e saber se nós somos realmente parecidos com Jesus. Porque discípulo parece com Jesus. Essa é a lição que eu aprendi aqui. Estou no final. Nona lição e última, versículo 49 ao 51. E vendo os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Perguntaram para Jesus: Jesus, nós vamos reagir com a espada? Nós vamos reagir? Eles estão querendo prender o Senhor, nós vamos reagir à espada? Fizeram essa pergunta. E aí, no versículo de número 48, a gente entende que Jesus vai dar uma resposta, né? Porque eles fizeram uma pergunta. Mas o que acontece no versículo de número 49? Vendo o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? No 50 você imagina uma resposta. Só que não é Jesus que aparece no versículo de número 50. Eles não fizeram uma pergunta, irmãos, aqui tem uma pergunta feita, versículo de número 49, retificando. E vendo que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor,
feriremos a espada, nós podemos usar a espada, nós vamos lutar, nós vamos defender o Senhor com a espada. Abre uma porta para uma resposta. Versículo 50, nós estamos na expectativa da resposta de Jesus. Mas o que acontece no versículo de número 50? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Não entendi isso aqui. Porque eles fizeram uma pergunta. Eles não esperaram a resposta. Antes de vir a resposta, eles agiram. Se auto-responderam. Eu posso construir essa casa, Jesus? Aí já colocou o primeiro tijolo. Jesus, eu posso viajar? Eu posso viajar, Jesus? Aí já está entrando no ônibus, já está entrando no carro, já está indo embora. Ué, vai esperar não? Jesus, eu posso casar? A aliança já está no dedo. Já está marcada a data do casamento. Ué, você está respondendo as suas perguntas? Você mesmo responde, você que age em função das suas próprias perguntas, é você e você? Jesus não entra nessa não. Nós estamos perguntando, nós estamos querendo saber alguma coisa de Deus, nós estamos orando, Deus, eu posso, Deus abre portas, Deus me mostra o caminho que eu devo seguir. Já está andando já no caminho, já que quer, já escolheu o caminho, já está seguindo. E aí Jesus aparece no versículo 51, porque no 50, o Pedro já cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Já cortou. Ele perguntou, posso usar a espada? Aí quando Jesus talvez pensou em responder, ele só fez assim, Jesus, eu posso usar a espada? Na orelha do cara. Então, Jesus, eu acho que ele falou assim, esperou, nem eu, né? Perguntou, já fez. A orelha do cara já tinha tombado já. E aí Jesus, depois, no versículo de número 51, Jesus responde. Depois, não deu tempo. E disse, deixai-os. Basta. Chega disso, Jesus falou. O que é isso? Para com isso, chega disso. Jesus pega a orelha que estava no chão, coloca a orelha no lugar do servo do sumo sacerdote. Colocou e colou. Curou na hora. A atitude de Jesus foi uma atitude de reprovação àquilo que Pedro havia feito. Estava dizendo, Pedro, você não pode cortar a orelha do homem, não. Ô Pedro, você não pode usar a espada, não, Pedro. Pedro, eu vou botar no lugar para mostrar para você que não é assim que a gente faz. Pegou a orelha, colocou no lugar, curou. Todo mundo ficou espantado com aquilo. E sobrou uma lição para a gente. Quando as nossas ações não são respaldadas por Jesus, quando as nossas ações não têm a resposta de Jesus, a palavra de Jesus, para sustentar, para nos dirigir, a gente faz um monte de besteira. A gente só faz besteira, irmãos. Quando a gente não tem o respaldo de Jesus para fazer alguma coisa, nós fazemos besteira. É por isso que o mundo inteiro é uma tremenda besteira. É um monte de atitude errada, impensada, violência, dor, maldade, ira, sofrimento, prostituição. Por quê? Porque não houve Jesus. Porque as pessoas querem agir por si mesmas. Isso. Mas a gente tem que aprender, porque nós andamos com Jesus, não andamos? Se a gente anda com Jesus, a gente tem que entender o seguinte: nenhuma ação nossa pode ser sem o aval de Jesus. Nenhuma ação. A gente tem que falar com Ele antes. A gente tem que pedir para Ele antes. A gente tem que perguntar para Ele se Ele quer. Jesus, o senhor quer que eu case? Esse cara serve? Essa mulher serve? Serve para mim? Esse carro eu posso comprar agora? Eu posso fazer essa casa agora? Eu posso comprar essa televisão agora? Jesus, eu posso? Tem que saber, irmãos. Se é de Deus, se Deus realmente está gostando, se Deus aprova, se não aprova. Mas a gente vai dando passo, a gente vai caminhando, e por isso que a vida da gente é uma tremenda besteira. E tem um monte de gente aqui arrependido da besteira que fez. Meu Deus, quanta besteira que eu fiz. Ai, meu Deus.
que eu fui fazer? E agora as coisas estão tentando ser consertadas, né? Porque a gente faz um monte de besteira. Então isso aí é bom para os jovens, né? Que estão crescendo, estudando, estão namorando, começa a vida agora, né? Vai aparecer gente para o casamento daqui a um tempo, se preparando para o futuro. Tem assim uma gama de ofertas para vocês. Mas o desafio é esse. A voz de Jesus é que dirige a gente. A gente dá o passo quando Ele autoriza, quando Ele deixa. Se a palavra dele diz que sim, se tem a ver com você, você vai achar na palavra. Você vai achar mais de um texto para provar que você está certo. Não vai ficar só na sua cabeça, não. Você vai conseguir, você vai ver. Você vai andar, você vai... É por isso, irmãos, que eu sou o cara mais tapado do mundo. Não tenho inteligência. Vocês pensam que eu sou... Não sou nada disso. Eu sou um cara que depende de Deus o tempo todo. E olha, a minha esposa sabe o cuidado que eu tenho com essas coisas de Deus. Para mim punir, para mim agir, como que eu fico remoendo. E Deus tem que confirmar muito no meu coração, para mim poder dar um passo. Tem coisas que eu estou orando há um ano atrás. Irmãos, para mexer em dente, eu falo com Deus. Sabia disso? Eu tenho um propósito de construir uma casa própria para mim. Eu tenho um propósito, mas eu não sei se é propósito de Deus. Eu não sei. Eu falo com Ele todo dia: Senhor, eu quero construir uma casa. Eu já tenho lote. Quero construir minha casa, eu quero minha casa. Quero. Eu preciso. Mas olha, a sua vontade é maior que a minha. Tempo certo, o Senhor vai abrir a porta. Não vou forçar a entrada. Não forço mesmo, irmão. Não forço a entrada. Opa, calma. Ele vai abrindo portas, Ele vai mostrando o caminho certo. Porque um passo errado, Ele vai falar: ó, eu não te autorizei a fazer isso. Isso é coisa da sua cabeça, é coisa do seu coração. A construção da nossa igreja, isso é oração de anos atrás, irmãos. Comecei a orar um mês atrás, não, vocês estão por fora. Os propósitos de Deus já aconteceram há anos atrás. Eu era garoto ainda, eu já oro por coisas que eu estou vendo acontecer agora. Não tem pressa não. Não tem pressa não. Tem tanto pastor velho aí que está dando show aí na presença de Deus. Está vibrando no avivamento com 60 anos de idade, com 50, 70 anos. Pastor Danduque deve ter uns 70 anos. É um dos homens mais ungidos do mundo. Pastor Drummond, que mora em Vitória, é um dos homens mais usados que tem nesse país. É um homem que se converteu, não tem 10 anos, depois de velho, Deus deu uma unção para ele de cura tremenda. Então não tem pressa não. Tranquilinho, a gente vai levando isso aqui, ó, dando os passos direitinho. Esse excesso de fé assim exagerada, irresponsável, vamos fazer, porque Deus vai fazer, porque nós vamos fazer, nós vamos comprar, o Espírito Santo vai pagar, não interessa, vai nessa. Tem um monte de gente enroscada nessa cidade aqui, tem um monte de pastor tudo enrolado aí com dívida. Aqui não, meu amigo, aqui não. Aqui é um passinho assim, ó, metódico, metodista, devagarinho, é método. Senti que fedeu, eu vou voltando para trás. Esperando. Estão entendendo? Essas são as lições que o Senhor nos dá, e é o que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações hoje. Viva esse momento como se fosse o maior momento da sua vida. Coisas melhores virão? Vão vir, lógico. Mas eu não vou ficar focado só lá na frente, não. E nem no passado, focado aqui. Esse é o melhor culto. Porque eu posso programar o culto de amanhã, mas ninguém pode garantir que ele vai acontecer. Não, ninguém pode garantir. Então tem que aproveitar esse culto hoje. Esse é o culto de adoração, esse é o culto do Senhor. Esse é o culto. Mas pastor, a gente podia semana que vem é semana que vem, é outra unção. É outra coisa. Nós vamos curtir hoje, o máximo. Vamos sorrir para as pessoas, vamos brincar, vamos ser felizes, né? Vamos aproveitar esse Deus hoje. Amanhã pertence ao Senhor. Eu vou ficar emburrado aqui, porque é passado para eu. Não, vamos viver, irmãos.
Vamos curtir. Graças a Deus por mais um dia. Graças a Deus por mais um culto na presença dele. Graças a Deus que você está de pé, firme na presença. Graças a Deus. Tem luta? Estamos de pé, né? Estamos de pé. Amém? Vamos orar ao Senhor e vamos pedir que as lições do Espírito Santo venham sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Venha nos selar nesta noite em nome de Jesus. Feche os olhos, irmãos. Vamos aprender com Cristo. Ele é o autor da nossa vida. Feche os olhos. Curve a cabeça. Vamos agora, em nome de Jesus, orar ao Senhor. Vamos adorar Ele. Você pode adorar Ele hoje? Tem condição de adorar? Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o melhor dia, a melhor noite, a melhor culto. Precisamos aprender com o Senhor. Precisamos crescer, amadurecer. Vamos adorar ao Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que sua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enche da tua paz. Eu sei, Senhor, eu sei que sua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enche da tua paz.